Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar, mais uma vez, o seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do Historiante, esse programete que sobreviveu durante esses últimos anos na base do amor ao conhecimento e do ódio ao fascismo. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o homem que montou o soviete na beira do Rio São Francisco e desde então luta contra o capitalismo, né? O senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Vivendo aqui no Nordeste, vendo o desespero dos irmãos nordestinos aí das Alagoas, né? Com aquela tragédia em Maceió, cada vez aumentando mais, digamos, o desespero das pessoas. O capitalismo aí selvagem da Braskem, né? Tá literalmente afundando uma cidade. Pois é, concordo em tudo, só vou fazer um reparo no nome tragédia. Não é tragédia, é um crime, que os caras já sabem o que vai acontecer, né? Tragédia é quando ninguém espera que aconteça. Os caras já sabiam de tudo. Bom, tenho também aqui, acompanhando conosco, né? Ele, o homem mais rápido, o volante mais rápido das Minas Gerais, personagem jogável de Need for Speed, pessoa presente no filme Velozes e Furiosos. Eu acho que foi no 7. O senhor Felipe Monsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês. Sou brother do Vin Diesel, assim, ó, parceiro. Treinei no GTA lá em 2005. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tamo aí de volta. Aunque digam que sou um bandoleiro donde eu vou. Toca a música do Velozes e Furiosos agora. Bom, amigos, a gente tá aqui hoje reunido pra mais uma vez fazer uma retrospectiva. Ô Kleber Roberto, essa é a nossa retrospectiva de número quanto, hein? Você conta desde 2018? A gente fez 2018? Acho que 2018 fizemos, sim. Foi ali no finalzinho, no último episódio, a gente fez um pequeno apanhado do que discutimos ali em 2018. Ou seja, 5 anos aí, sempre fazendo esse apanhado do que discutimos durante o ano. Então, estamos na 5ª edição, né? Da retrospectiva aqui no podcast. Bom, é o momento de a gente relembrar o que aconteceu. Esse 2023 foi um ano meio acidentado, meio corrido, meio louco pra gente, do ponto de vista pessoal, mas também na sociedade como um todo, né? A gente falou sobre diversas coisas aqui. Se você pegar nossa timeline, você vai pegar assuntos os mais diversos possíveis. Talvez um ano que tenha trazido um pouco de esperança pra todo mundo, né? Porque depois de passar muitos anos, um segurando a mão do outro, né? A gente conseguiu, em 2022 para 2023, dar um pé na bunda do coisa ruim e dar um respiro à democracia no Brasil. Tá certo que não foi do jeito que a gente queria, né? Mas já é um começo. E estamos apenas no primeiro ano aí do mandato Lula. Vamos ver o que vai acontecer, né? Até o momento, prós e contras, e esses contras muito ligados à influência do Centrão sobre o governo Lula. E só uma observação, era pra ser uma mulher preta, hein? Pois é, né, bicho? A gente fica pensando todos os avanços que a gente imaginava que já pudessem ter acontecido, e a gente deu muitos passos atrás aí. Bom, mas antes de a gente entrar no nosso conteúdo, vamos dar aquele último recado do ano. Primeiro, você que nos acompanhou aqui ouvindo o podcast, queria agradecer muito, em especial uma ouvinte que mandou uma mensagem pra gente aí. Eu não posso deixar passar o episódio sem mandar um salve aqui. Bom, no Instagram dela tá só Nanila, o arroba dela é o @NanilaBarba. Nani, minha querida, é você que compartilhou aí, que você ouviu o podcast do Historiante, uma das nossas fãs lá no Spotify. Queria agradecer seu acompanhamento aqui conosco, né? A gente fica muito feliz que você nos ouça aqui. E claro, você que está ouvindo agora, claro, agradeço também a você. Muito obrigado por nos ouvir esse ano que se passou. E você, claro, né, pode fortalecer aí o podcast com ações básicas, simples. O Felipe Monsanto vai explicar como. Exatamente, Pablo. Você que está ouvindo a gente aqui agora, que ainda não avaliou a gente no seu streaming preferido,
e que teve a sua retrospectiva essa semana, você pode fazer o seguinte: vai agora lá no seu Spotify ou no seu Apple Podcast e dá 5 estrelinhas pra gente. Você dando 5 estrelinhas pra gente, você ajuda a gente a chegar a outras pessoas, a alcançar mais ouvidinhos e espalhar o conhecimento para diversas pessoas. Então faz isso pra gente. Vai lá, dá 5 estrelas pra gente no seu Apple Podcasts ou no seu Spotify. Ativa o sininho para sempre que sair novidades. A gente tá entrando de férias, mas ano que vem a gente tá de volta. E você coloca o sininho lá. E assim que tiver episódio novo, tiver material novo, vai chegar para você. Além disso, você também pode compartilhar esse episódio, compartilhar todos os outros episódios, maratonar os episódios e divulgar para nas suas redes sociais, para os seus amigos e para todas as pessoas que você conhece aí e que ainda não ouviram a palavra da sabedoria do historiante. Então faz isso pra gente, dá 5 estrelas, compartilha e ativa o sininho. Notebook descarregando aqui. Tava correndo para colocar o cabo. E claro, né? Muita gente ajudou a gente, muitos ouvintes nos acompanharam, deram aquele suporte bacana, mandaram mensagens e tal. Mas também teve alguém que nunca soltou nossa mão e nunca cobrou nem tanto por isso. Foi a editora Contexto, né, Kleber? Isso mesmo, pessoal. É uma editora que está aí do lado do historiante, nos apoiando durante todo esse ano de 2023 e continuamos com o nosso cupom de desconto junto à editora Contexto. E esse cupom de desconto é o cupom de desconto Historiante20. E com esse cupom de desconto você pode ter até 20% de desconto nas suas compras diretamente no site da editora Contexto. E você pode adquirir livros excelentes como o História da Felicidade, de Peter Stennes, que esse livro ele vai falar que como a felicidade é um produto das concepções religiosas do passado, do iluminismo, do capitalismo comercial, da imensa indústria do entretenimento moderno, e também falando do aconselhamento psicológico, além de todas as possíveis variáveis pessoais, familiares e locais adicionadas a essa mistura que acaba criando aí a noção de felicidade para nós. E esse livro você pode adquirir diretamente no site da editora Contexto, utilizando o cupom de desconto do historiante, Historiante20. Seja tão rápido como o Pablo foi rápido para pegar o carregador para não deixar o notebook descarregar e perdemos aqui a gravação. Seja ligeiro e vai lá no site da editora Contexto. Aproveite que ainda tá valendo, né? Compre seu livro, compre seus livros, seus vários livros. Teve Black Friday aí, será que você aproveitou? Usou o cupom do historiante lá? Então vá lá, né? E claro, fica aquele recado de sempre. Você gostaria de ajudar o historiante para além dessas ações? Torne-se um apoiador no apoia.se/historiante ou no aplicativo da Aurelo ou no pix@historiante@gmail.com. R$4 mensais já nos ajude muito a manter o projeto no ar e a chama do conhecimento fica acesa, né, pra gente permanecer aí produzindo conteúdo. Bom, eu acho que vamos para o nosso giro de notícias, né? Eu acho que dá ou não dá, meus amigos? Com certeza dá, bora lá. Olhar digital. IA será a tecnologia mais importante de 2024, mostra a pesquisa. Inteligência artificial, IA, será a área mais importante da tecnologia em 2024. É o que indica uma pesquisa do Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas, IEEE, que entrevistou 350 executivos de tecnologia em 5 países, incluindo Estados Unidos e Brasil. Consumidor moderno, panorama e perspectivas para e-commerce em 2024. O e-commerce está em constante adaptação às mudanças tecnológicas e atento às demandas dos consumidores. Responsável por um mercado potencial em volume de vendas, movimentou cerca de 169,6 bilhões no Brasil em 2022, segundo dados da ABCCom, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. R7. O Enem muda em 2024? Saiba como será a próxima edição do exame. Com a reforma no novo ensino médio perto de se tornar uma realidade, muitos estudantes estão preocupados com possíveis mudanças para a próxima edição do Enem,
Exame Nacional do Ensino Médio. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, nada será realizado no formato da prova em 2024, embora haja sim planos de que o Enem mude de cara em 2025, adotando, por exemplo, questões discursivas, como faz a FUVEST e a CONVEST. E para fechar o giro, Banco Mundial projeta expansão de 2% para América Latina e Caribe. O Banco Mundial projetou um crescimento regional de 2% para este ano na América Latina e Caribe. Para 2024, a estimativa é de 2,3% e para 2025, de 2,6%. Segundo a instituição, apesar de a expansão se situar acima do 1,4% divulgado anteriormente, ainda está abaixo de todas as outras regiões do mundo e é insuficiente para promover a necessária criação de empregos, inclusão e redução da pobreza. É muita coisa que eu acho que vai acontecer em 2024. É isso aí, a gente vai estar aqui comentando tudo isso, mas agora bora lá, Pablo, devolvo para você. Nós não temos editorial, né? Hoje eu vou ficar devendo editorial para vocês. Mas assim, vamos tentar refletir sobre os desafios de fazer uma retrospectiva, né? A gente falou sobre tanta coisa extremamente significativa que quando a gente chega no final do ano para fazer uma retrospectiva, tem muitos pontos que a gente precisa considerar, né? Primeiro porque a gente tende a lembrar mais facilmente de eventos mais recentes e mais que chamaram mais nossa atenção, né, que foram mais extremados, e a gente pode correr no erro de esquecer diversas outras coisas que aconteceram. Esse fato, ele pode fazer com que a gente meio que apague aquilo que aconteceu no início do ano. Eu não sei se vocês lembram como foi que a gente iniciou o ano lá aqui no podcast, mas eu tenho pra mim que os temas do início do ano, eles falam um pouco sobre como é que a gente imaginava que o ano iria começar. Ou pelo menos como é que quais temas seriam mais relevantes, né? Geralmente nosso primeiro tema é um tema que a gente acredita que seja extremamente relevante para esse ano que se inicia. Só que a gente encerra o ano talvez de forma diferente, talvez de uma forma mais, enfim, talvez um pouco diferente daquilo que aconteceu no início do ano. Eu tô tentando aqui explicar uma coisa que eu queria que os meus colegas me ajudassem, olhando aí nossa timeline do podcast. Como foi que a gente iniciou o ano e como é que foi que a gente terminou o ano, os temas que a gente fez. Fazer uma retrospectiva é um desafio porque a gente precisa observar o ano de uma forma bem completa, né? Porque a gente, geralmente aqui no podcast, a gente aborda diversos assuntos extremamente variados. Educação, cultura, política, história, enfim. Diversas pessoas passaram aqui pelos microfones do Historiante, vários convidados que deram um pouco aí das suas perspectivas e do modo como eles enxergam o mundo pra gente compreender, enfim, o problema que a gente se propõe em determinado episódio. Só que essa retrospectiva desse ano, pelo menos foi o que o Kleber Roberto propôs, né, lá no grupo do Historiante, é que a gente olhasse para o futuro, né, e tentasse observar o que a gente espera que aconteça ou que seja um assunto que seja uma tendência para o ano seguinte. Eu acho que seria interessante a gente fazer isso, esse episódio, e lá na frente a gente retomar. Talvez no primeiro... Não no primeiro episódio, mas episódios mais avançados, a gente retomar esses temas que a gente separou e dizer, poxa, realmente o que a gente levantou foi muito importante, ou a gente esperava algo e esse algo de fato não aconteceu. Enfim, o que eu posso dizer sobre o ano do Historiante é que foi um ano bem difícil, foi um ano de muitas mudanças, foi um ano que a gente teve que segurar nas costas aqui, enfim, a produção de conteúdo. E mais uma vez, para quem acha que podcast é só ligar os microfones, saiba que você está redondamente enganado,
porque por trás da produção de conteúdo existem pessoas que precisam lutar, derrotar seus dragões diários para poder produzir esse conteúdo aqui para vocês. E aí, meus amigos, o que é que vocês acharam aí do ano? Como é que vocês analisam? O que vocês acham que foi mais relevante? Quais temas foram mais relevantes para a gente tentar fazer um debate aqui essa noite? Eu acho que, até pegando esse gancho que você fala, né, os desafios que a gente tem para o futuro e que o Kleber propôs lá quando a gente estava discutindo a pauta dessa semana, eu fui buscar aqui no histórico nosso, na nossa timeline dos episódios desse ano, e o primeiro episódio desse ano teve o título Como a Democracia Pode Barrar o Fascismo, e a gente vem ali nesse episódio com aquele histórico do 8 de janeiro, tudo, né, tudo que aconteceu aqui no Brasil nesse ano e como foram os desafios durante todo o ano que a gente viu para tentar desfazer toda a bagunça deixada pela extrema-direita, pelo bolsonarismo no Brasil, e eu acho que isso ainda é um tema que vai perpetuar muito para o futuro, né, a curto e longo prazo para a gente. Eu acho que é um desafio, é um episódio e é um desafio que não acabou, é uma coisa que não mudou esse ano ainda, né? A gente ainda tem muita coisa no que vem, ano eleitoral no Brasil, a gente já consegue, e aí é uma coisa que a gente precisa começar a olhar aqui para dentro, né? A gente já começa a ver algumas movimentações dentro da política nacional, dentro dos partidos políticos, de governadores, do próprio presidente, que já sinalizou que vai trabalhar agressivamente em capitais para que o PT ou partidos aliados ganhem. Em contrapartida, Bolsonaro também tem feito muito isso, tem trabalhado muito com isso também. A gente teve uma vitória de extrema-direita há pouco tempo na Argentina. A gente tem uma eleição americana onde a ascensão da extrema-direita ela tá pulsando de novo lá, né? Então, assim, é um episódio que ele é muito datado pelos eventos que aconteceram ali no começo do ano, mas é algo que eu acho que pode deixar refletido pra gente como quando daqui a um tempo a gente pode voltar nele e pensar e fazer uma análise a respeito dele e do que aconteceu daqui 6 meses, na próxima retrospectiva também, como que vai ter acontecido. Então eu acho que, olhando para o futuro, ainda assim, um dos nossos maiores desafios é a defesa da democracia, não só aqui no Brasil, mas na América Latina e no mundo. Quando a gente pega essa timeline que vamos olhar no início do ano tem tanto essa questão do 8 de janeiro, né, desse surto da violência do fascismo do Brasil. Tem também a questão Yanomami, que saiu de vez na mídia e teve todo aquele alcance, e também foi responsável por um episódio especial aqui também no podcast Historiante. E é dessa visão que a gente vê, vendo, digamos, uma ideia de que as coisas estão se assentando, estão reduzindo, estão se controlando mais, só que nós vemos que essa ideia de que podemos ficar totalmente tranquilos, ela não existe. Porque se no início do ano a gente fez esse podcast falando sobre essa questão, como a democracia pode derrotar o fascismo, sobre a questão do 8 de janeiro, sobre essa questão dessa luta contra esse ideário de violência da extrema-direita, a gente está no penúltimo episódio do ano, foi falando sobre a sessão de um candidato da extrema-direita na Argentina, que foi o Milei. Ou seja, aquela ideia de que o fascismo, esse ideário de violência, esse ideário que acaba sempre, muitas vezes, arrebanhando muitas pessoas, acaba sempre pipocando em vários momentos, em vários locais, em várias regiões.
E não é diferente o que está ocorrendo na América Latina. Se no Brasil está tendo essa luta para conseguir aplacar esse extremismo da extrema-direita, em outros locais ele acaba surgindo novamente. O ovo aí da serpente acaba sendo chocado novamente. Mas dentro dessa retrospectiva não é só também uma questão de política, porque nós abordamos muitos outros temas, e temas até que tiveram um bom alcance, temas que foram, digamos, temas quentes e que acabaram sendo temas quentes durante todo o ano e com certeza irá entrar em 2024, como a questão da inteligência artificial, que foi um tema que nós abordamos aqui, abordamos 2 vezes nessa questão de inteligência artificial e esse mundo digital, e foram temas que vocês ouvintes, os vários ouvintes, gostaram bastante desse ponto, que é um dos vários pontos que nós abordamos durante esse ano de 2023 aqui na mesa redonda do Historiante. Eu acho interessante essa coisa da inteligência artificial, porque eu queria perguntar, eu vou dizer minha experiência e vocês falam de vocês. Eu queria perguntar se vocês em algum momento já utilizaram alguma ferramenta de inteligência artificial. Eu vou dizer a minha experiência, tá? Eu gosto de trabalhar com os meus alunos alguns jogos, e eu tenho feito RPGs, aqueles RPGs de escolha. O indivíduo ele tá numa encruzilhada, ele tem que escolher entre 2 coisas para poder seguir o caminho dele adiante. Fiz isso para revisar conteúdos de Idade Média, fiz isso para revisar conteúdos de Segunda Guerra Mundial, e os alunos, eles até que gostam, sabe? Porque é muito daquela coisa, né? Ele vai escolher o caminho do personagem, o personagem pode morrer, pode não morrer e tal. E nessa brincadeira eu utilizei uma ferramenta de inteligência artificial de geração de imagens do Bing, desenvolvido, salvo engano, pela Microsoft, e que eu usei para gerar imagens, né? Então, se eu falava, então, determinado camponês tinha que, enfim, pagar uma taxa para utilizar o moinho da propriedade senhorial. O que você fará? Aí eu gerava na inteligência artificial, colocava lá, um camponês arando sua terra com uma cara preocupada e tal. A inteligência me devolvia e eu utilizava isso para ilustrar o meu RPG com os alunos. Isso foi um dos usos. O outro uso foi em relação ao ChatGPT. Tenho utilizado o ChatGPT para estruturar dinâmicas de jogos. Por exemplo, eu coloco alguns conteúdos, estabeleço os conteúdos, estabeleço as respostas corretas todas, e eu peço ao ChatGPT que me sugira 3 tipos de dinâmicas de jogos que eu possa fazer com aquele conteúdo. E ele me devolve com esses 3 tipos de jogos, 3 tipos de dinâmicas, né? E aí eu organizo e utilizo isso em sala de aula. E assim, tem sido uma experiência boa, né? Um dia desse me peguei jogando no ChatGPT o seguinte: vamos brincar de RPG, me dê um cenário e a cada passo do personagem me dê 3 caminhos diferentes para escolher. E assim eu joguei um jogo ambientado nas grandes navegações, que eu virei pirata, eu comecei a saquear os navios ingleses, eu fui parar em Cuba, fui roubar um carregamento de açúcar que tinha lá. Enfim, me diverti bastante. E aí, vocês já tiveram experiências com a inteligência artificial que sejam dignas de menção aqui? Sim, já tive tanto uma, utilizando uma inteligência artificial para fazer imagens, também nessa questão, que eu estou fazendo a criação de um livro-jogo e precisava de imagens. E eu utilizei uma ferramenta para gerar algumas imagens para fazer ilustração de alguns personagens. E também utilizei o ChatGPT para auxiliar numa introdução
de um momento que eu estava realmente, digamos, cheguei a um momento que não estava conseguindo espremer mais nada ali na cabeça, eu percebi, vou usar o ChatGPT, ele conseguiu, digamos, dar uma luz para fazer uma introdução de um capítulo. Eu tenho trabalhado num projeto na instituição onde eu trabalho, que a gente está desenvolvendo uma ferramenta para atendimento ao aluno, para acompanhamento ao aluno. A gente já existem, né, em algumas empresas, alguns grupos educacionais, um atendimento ao aluno, tipo de uma tutoria, utilizando inteligência artificial, e agora a gente está fazendo isso. A gente não tem isso ainda, mas a gente está desenvolvendo algo para atendimento de serviços. Então é muito interessante como a gente consegue desenvolver, consegue orientar como a inteligência artificial ela deve seguir, como ela deve fazer e como programar isso. Então tem sido uma experiência bem interessante, que tem colocado muito em questionamento, pelo menos para mim, o futuro do trabalho, né? Que foi até um tema que a gente abordou durante 2023 aqui no Historiante. E talvez essa questão seja justamente perpasse a questão da inteligência artificial no mundo do trabalho, né? Perpasse o apoderamento por parte das classes trabalhadoras das ferramentas de inteligência artificial. E não simplesmente, vamos dizer assim, claro, não é simplesmente esperarem, não. É que assim, o capital ele é foda. E o quanto ele puder excluir a classe trabalhadora de qualquer revolução tecnológica, digital, ele vai fazer isso, né? Ele quer o trabalhador para ser meramente uma peça, uma engrenagem no meio da grande máquina de moer carne do capitalismo. Mas talvez uma forma de resistência seja justamente se apoderar dessas ferramentas e mostrar que elas podem sim ser reapropriadas pelas periferias, né? A gente fez um episódio sobre esse assunto, sobre tecnologia sendo apropriada pelas periferias, né? Acho que foi até com Catiane e com a Eliezer. A gente falou sobre o fato de que é necessário que as periferias elas dominem a tecnologia, elas se apoderem da narrativa tecnológica e possam fazer frente à opressão da tecnocracia capitalista. Tem um livro muito bom chamado Tecnologia do Oprimido. Eu até baixei para ler no Kindle, li alguma coisa, mas não desenvolvi ainda não fiz nenhum material, não escrevi nada sobre. Mas assim, é um livro extremamente interessante, que mostra um processo vindo das favelas. É do Davi Nemer, se não me engano. Vou só verificar aqui no Google. Ele mesmo, Davi Nemer. Isso, Tecnologia do Oprimido, Desigualdade e o Mundano. Peraí. Desigualdade e o Mundo. Oh, meu Deus, por que não me dá o nome todo aqui? Eu tenho que abrir a página, mas ok. Isso. E o Mundano Digital nas favelas do Brasil. Favelas do Brasil. É um livraço, né, que fala justamente sobre isso, sobre esse apoderamento nas periferias das ferramentas tecnológicas e uma lógica própria, né, uma relação própria estabelecida entre as periferias e a tecnologia, diferente da narrativa dominante das classes altas, das classes burguesas, que utilizam a tecnologia como uma forma de dominação. Nesse caso, a tecnologia apropriada pelas favelas é uma tecnologia de libertação. É tecnologia do oprimido, fazendo referência ao Paulo Freire, tá? Então é um livro muito bom que eu sugiro que vocês leiam. Os ouvintes aí acompanhem. Tá de R$ 9,90 no Kindle para baixar aí. Então leiam, fica bem bacana. Quem sabe, né? Davi Nemer aqui no Historiante algum dia. Quem sabe a gente não traz ele, sei lá, né? Enfim, e aí, meus amigos, tem algum outro assunto que vocês gostariam de lembrar? A gente teve uns episódios bem bacanas com o Presley falando sobre consumo, né?
A gente falou sobre a questão da Shein, da taxação. Como é que anda essa coisa, hein? Kleber desde que compra muita coisa, né, Kleber? Em sites internacionais de material. É isso mesmo. E Pablo falando até questão, né, de tecnologia, e aí de repente é um livro que o quê? É um livro de papel? Não, um livro baixado no Kindle, tá vendo? A tecnologia tá aí. Cabe a nós e todos os educadores que estão aqui ouvindo, pais responsáveis, a ensinarem seus filhos de que a tecnologia pode sim ser uma excelente ferramenta para ser utilizado no seu cotidiano e, como eu disse, para educadores demonstrarem para seus alunos que as ferramentas tecnológicas não são um bicho de 7 cabeças. Vão fazer parte do seu cotidiano e cabe orientá-los para saber o melhor uso. E falando sobre essa questão de consumo, realmente, minha esposa, desde ela consome bastante nesses sites de compras aí do e-commerce, Shein, Shopee, principalmente pela questão da comodidade, principalmente nesse período agora. Eu estou falando aqui de Petrolina, interior do Nordeste. E os insumos, né, para fazer para fazer o material aí, né, para produzir. Isso, para produzir o material, que ela é artesã. E como eu estava dizendo, para você sair aqui, para se deslocar para um local onde tem esses produtos, você está saindo à tarde com a temperatura de, por exemplo, 43 graus. Se você vai ter, por exemplo, ter que fazer um estoque de um determinado produto, você vai ter essa comodidade e muitas vezes encontrando com preços mais acessíveis. E esses sites, eles têm, até em uma reportagem que estava vendo aqui, do próprio roteiro, que muitos desses e-commerces, eles estão também tanto no mundo digital como também no físico, ou seja, trabalhando das duas formas. A loja física, o atendimento personalizado, o atendimento remoto com uma pessoa, o atendimento com digamos, pessoas que estejam trabalhando remotamente, várias, digamos, áreas que essas empresas de e-commerce estão começando a atuar. E isso vai ser o mercado atuante do futuro. É aquela situação de que não adianta tentar tampar o sol com a peneira e ficar parado diante dessa evolução. Se ficar parado, a evolução vai vir com rolo compressor e vai passar por cima. Cabe, por exemplo, lojistas, pessoas que trabalham no comércio também começaram a se integrar dentro desse mundo digital, que foi, por exemplo, a dificuldade que nós tivemos aqui com a própria pandemia, que tentávamos muitas vezes fazer uma compra e as pessoas diziam, não, a gente não aceita Pix, não aceita QR Code, só aceita pagamento em dinheiro e presencial. Aí, paciência, minha gente, aí vamos comprar no e-commerce. E eu acho que essas... né? Quase. Praticamente fazendo escambo. A gente não aceita dinheiro, não. Vocês têm que trazer sal ou então outro produto pra gente trocar. Praticamente assim. Era medieval. Praticamente na era medieval. Mas... Assim como faziam os maias e os astecas. Mas hoje em dia essa questão do comércio tem que se adaptar. Não tem mais o que, digamos, fugir da tecnologia que está aí vindo com tudo. Faz parte também dessa coisa da exclusão, a exclusão digital, né? É uma forma de dominação capitalista. Quando você exclui a população de se apoderar desses aplicativos, e eu não falo nem só eu não estou falando de comprar apenas, né? Porque assim, muita gente consegue comprar. A questão é de você excluir as pessoas do circuito de compreender como aquele processo funciona. E até mesmo de colocar produto para vender e tal, enfim. Ou mesmo de desenvolver aplicativos para tal. Por que eu estou falando isso? Nós tivemos, principalmente na pandemia, o boom dos aplicativos para tudo, né? Especialmente para comida, o iFood.
Enfim, o iFood é um aplicativo muito prático, contudo, ele faz parte de um processo de exploração de mão de obra avassalador. E os entregadores, nós tivemos aí algumas greves de entregadores que se sentiram extremamente lesados com o fato de que eles trabalhavam muito e tinham um retorno muito pouco e a seguridade do trabalho deles praticamente inexistente. Então, quando eu falo sobre esse apoderar do aplicativo e da forma como o aplicativo funciona, é justamente você ir para além de puramente ser um peão no meio dessa joguete, né? Ou apenas o entregador, ou apenas a pessoa que consome. Mas está por dentro de como ele se organiza, como ele se estrutura. E quem sabe até criar um outro aplicativo. Eu posso estar enganado, mas se não me engano, considerou-se já no governo Lula a possibilidade de criar um aplicativo gratuito por parte do governo para que esses entregadores pudessem utilizar, né, uma forma de quebrar essa dominância, essa preponderância que o iFood exerce sobre essas relações, né, de entrega de comida. E aí a gente tem que pensar muito também quais as condições que essas pessoas vão ter, né? Então a gente pensa no acesso que essas pessoas têm tido, né, no trabalho, trabalhando, né, se entregando ao máximo no trabalho desses aplicativos, mas também tendo um retorno muito, muito baixo e sem segurança nenhuma, né? Não tem uma regulamentação. É o famoso termo da uberização do trabalho, né? Isso faz pensar muito na necessidade do desenvolvimento de políticas públicas, de leis de proteção, o Ministério do Trabalho repensar todo o processo trabalhista para essas pessoas, né? Que a gente vê hoje como que cresceu e como ainda tem crescido no Brasil, não só no Brasil, mas como no mundo, né? Hoje a gente tem uma lei trabalhista que ainda não abrange muito desses casos, e muitas das vezes não, na grande maioria, né, quase em todas as vezes, essas pessoas ficam desamparadas em caso de necessidade de ajuda. Rapidinho aqui, só para complementar o que eu falei, não são vozes da minha cabeça não, tá? Os Correios levantaram a possibilidade de criar um aplicativo para substituir Uber e iFood como uma alternativa mais barata, na verdade não mais barata, mas mais, como é que eu posso dizer, favorável para os trabalhadores, né? Tendo em vista a questão dos trabalhistas e tudo mais. Foi essa questão dessa uberização que está ocorrendo, como é chamado por muitos especialistas, é algo que teve seu boom durante a pandemia e vemos um crescimento constante em várias áreas, em vários setores. Não somente só na questão dos aplicativos de entrega e de transporte, mas também em vários outros locais está ocorrendo essa, digamos, terceirização de serviços. E isso acaba afetando, muitas vezes, até mesmo questão de uma sociedade que acaba se tornando bem desigual quando falamos, por exemplo, dessas práticas de consumo, da manutenção, por exemplo, de um discurso até mesmo da meritocracia. Fulano de tal é entregador, mas se ele quiser se esforçar muito, ele pode se tornar um médico, ele pode fazer a universidade que ele quiser. E não é bem assim, pois sabemos que, infelizmente, as pessoas que acabam trabalhando nesta área de entregas, dessas áreas de aplicativos, muitas vezes as pessoas trabalham mais de 12 horas por dia, todos os dias. Isso faz com que essas pessoas não tenham mais tempo para, por exemplo, estudar para uma outra profissão, para ter outras especializações, para ter outras oportunidades no mercado de trabalho. Vai ter um ou outros que conseguem ali, heroicamente conseguem
essa proeza de conseguir conciliar esse trabalho tão prolongado e tão exaustivo com o estudo, por exemplo. Mas a grande maioria, infelizmente, acaba ficando preso apenas ao trabalho, por causa dessa rotina tão estafante. E vem, como disse, muitos acabam pregando exatamente esse discurso de que a pessoa está ali, mas é o seu próprio empresário, é dono do seu tempo, faz o seu horário de trabalho. E não é bem assim, pois sabemos que acima dessa pessoa há o capitalista, que o capitalista é o dono do capital, e esse dono do capital é o dono do aplicativo. Sem dúvida. Não, eu ia comentar, até continuar a respeito do que o Kleber estava falando, a falta de regulamentação, a falta de leis, de políticas públicas que regulamente, que garanta direitos a esses trabalhadores, que haja políticas de incentivo, né, para que, além do trabalho exaustivo, isso seja regulamentado e ele tenha condições de acesso a ensino, alguma coisa assim. Essas pessoas que trabalham dessa forma, ainda assim, pensando de uma maneira bem não mercenária a palavra, mas de uma maneira bem fria, essas pessoas, elas estão na ilegalidade e elas não têm garantias, não estão pagando impostos, né, igual a gente paga, tudo, não tem auxílio nenhum, não tem informação nenhuma, e isso acaba prejudicando não só a qualidade dessa pessoa, não só a vida dessa pessoa, mas também isso interfere em toda uma cadeia, né? Traz assim, máculas, traz muita coisa para toda uma cadeia de desenvolvimento, e isso atrasa até o desenvolvimento da localidade, da cidade e do país. E aí a gente chega num ponto que talvez seja o central disso tudo, né? Como é que essa dominação ela acontece? Como é que essas garras, né, do capitalismo envolvem as pessoas, né? Como é que isso acontece? Isso tem a ver com a educação. E a gente fez vários episódios sobre a educação esse ano, né? Vários deles com a participação da querida Evelyn Abreu, nossa querida colega aqui, professora do estado de Alagoas. Porque no cerne das desigualdades está uma desigualdade educacional tamanha que fez com que a grande esmagadora maioria dos brasileiros, falando mais da realidade do Brasil, mas isso está no mundo inteiro, né? A grande esmagadora maioria dos brasileiros sequer consiga condições mínimas de desenvolvimento intelectual, desenvolvimento escolar, acadêmico, para poder ter um emprego melhor, né? Essa desigualdade ela é terrível e ela se intensificou esse ano com a permanência, a continuidade da instalação do novo ensino médio. Por mais que o Lula tenha suspendido, isso não teve efeitos práticos não, porque assim, o novo ensino médio está aí, com redução de carga horária de disciplinas clássicas como história, como geografia, como a própria química, biologia, e a redução dessas disciplinas vem acompanhada da criação de disciplinas extremamente úteis, como oficina de brigadeiro. Não estou dizendo que fazer brigadeiro seja uma coisa ruim, menor, inútil, mas isso dentro de um currículo com duração de 1 ano, haja brigadeiro para ser feito, hein, meus amigos? Entre várias outras novas disciplinas que foram colocadas, uma espécie de inovação para o ensino médio, para transformá-lo, né, numa espécie de, ensino profissionalizante. Um exemplo daquilo que acontece no Instituto Federal. Mas assim, tá bem distante, né, velho? Realmente tá algo bem
bem distante mesmo, e principalmente porque com esse novo ensino médio, sempre o que nós acabamos vendo é que esse abismo entre o ensino público e o ensino particular, esse abismo vai se tornar ainda maior, porque tanto as escolas públicas, elas mal têm condições muitas vezes de oferecer o próprio ensino que regular, digamos, da grade antiga do ensino médio, vamos dizer assim, grade antiga, porque o governo ele vai ainda pôr em prática a aplicação do novo ensino médio, tanto tem essa dificuldade, como a gente não sabe nem como observar e como ver as escolas implantando um novo currículo, novas disciplinas, e muitas vezes novas disciplinas que acabam não sendo nem cobradas para um Enem, e já que o Enem ainda vai se tornar ainda mais complexo, ainda mais complicado, mais difícil, já que há essa ideia de, a partir de 2025, existir questões discursivas, ou seja, vão exigir ainda mais de um aluno, e exigir ainda mais de um aluno que sabemos que vai ter dificuldades em sua produção textual para fazer uma prova discursiva, vindo muitas vezes de escolas do ensino público, devido a essas dificuldades que acabei de citar. E isso vai fazer com que o abismo entre ensino público e ensino particular acabe, infelizmente, se tornando ainda maior. E a gente ainda fala, como tivemos o podcast, que ainda tem a questão do teto de gastos, que foi o podcast, o Dilema da Educação sobre o novo teto de gastos, ou seja, ainda vem essa ideia de que o investimento em educação fica travado, não vai ter, digamos, uma injeção maior de financeiro nessa educação pública, ou seja, ainda tem essa questão que trava ainda mais a evolução do ensino público. E ainda vem pessoas, né, do escola sem partido, que é, na verdade, a escola ela tem um partido, e esse partido é exatamente apoiando esse distanciamento entre ensino público e ensino particular, para que as pessoas que estejam nessa escola particular leiam, viu? Escutem, no caso. Essa escola particular são aquelas pessoas de escolas da elite, aquelas escolas com mensalidades superiores a um salário, ou seja, são as escolas particulares da elite. Essas sim é que são as privilegiadas pela ideia dessa escola sem partido, que é uma ideia de que a escola não tenha partido, mas que na verdade tem um partido, e esse partido sempre vai prejudicar o lado mais fraco da história, que no caso é a educação pública. E ainda assim tem uma fala do Pablo que ele teve aqui agora há pouco, e me lembra muito também uma fala da Evelyn durante o ano a respeito do desenvolvimento do pensamento do aluno, né? A gente já tem uma carga horária tão baixa, com disciplinas tão importantes para o desenvolvimento do raciocínio, para o pensamento crítico do aluno, que é sociologia e filosofia, história também, algumas outras disciplinas. A gente já tem, no modelo que a gente tinha antes, já era a carga horária tão pequena e agora está praticamente inexistente, e isso também faz parte de um projeto onde a gente desenvolva mais mão de obra barata e menos pessoas pensantes, menos pessoas com senso crítico e que consigam opinar, desenvolver e lutar, né? Assim, questionar o governo em si, não só o governo, mas a sociedade como um todo, o processo todo, né? Então, essa reforma que teve, com certeza, foi algo que foi um prejuízo muito grande, uma perda muito grande para o desenvolvimento da educação, para o desenvolvimento de um país, da estrutura de um país, o que é fundamental, uma das áreas fundamentais que é a educação, e isso foi um golpe muito forte que se teve, principalmente para as classes mais baixas, com alguma possibilidade de ascensão e de melhoria. É isso mesmo. Bom, amigos, caminhando aqui para a reta final do podcast, eu queria agradecer
as pessoas que participaram aqui da nossa mesa redonda em vários episódios, tá? Acho que a gente já mencionou o Presley, o querido Presley Vasconcelos, economista. A gente mencionou a Evelyn Abreu, socióloga. A gente falou sobre Catiane Bispo. A gente falou sobre o Eliezer Fernandes, nossos colegas do Portal Águia. Quem mais vocês lembram aí? Pra gente mandar um abraço aqui. Teve Lorraine Stout, a mestre em economia, minha amiga, que esteve aqui com a gente em um dos episódios, inclusive com o Presley. Ela participou com a gente uma vez aqui, lembrar, né, da participação dela, e a gente quer trazer ela de volta ano que vem para participar mais vezes aqui. Tivemos a participação também de Eugênia, psicóloga, Eugênia Fernanda, de Chico Egídio também, que participou. Foi do primeiro episódio, inclusive. Lá do início agora de 2023, Chico Egídio estava participando aqui junto com a Eliezer. Cultural, lá da nossa região. Exatamente. Tivemos também a participação, a gente não pode esquecer de Soledad. Exatamente. Argentina. Torcedora do Boca Juniors. E tiveram outras participações do portal também, né? A gente teve o Ivo em mais de um episódio aqui, inclusive ele trouxe uma pauta pra gente em um dos episódios. Tivemos a Carol aqui também em um dos episódios. Então, assim, tem sido um crossover aí muito legal entre portal e historiante. Temos que mencionar também os historiadores que participaram da Minipédia, né, Cleber Roberto? Foram muitos convidados que nós tivemos aqui que abrilhantaram a Minipédia em parceria com a editora Contexto, né? Isso mesmo, tivemos várias participações de vários historiadores que abrilhantaram aqui a nossa Minipédia. Eu tô até tentando abrir aqui para pegar o nome de alguns, mas aqui o celular acabou dando... Não é nem o celular, a internet. Obrigado, servidor de internet aqui que está complicando a minha vida hoje. Porque a internet hoje está daquele jeito. Tivemos, por exemplo, a participação do professor Fernando Pureza, que foi até... Acho que uma das últimas minipédias que foi sobre história da China e Ásia. E o Fernando, ele também aqui abrilhantou a nossa minipédia. Vou dizer um aqui, tá? Já você procura outro. Travou tudo aqui. A gente recebeu Marcos Gutermann, jornalista, historiador, mestre e doutor em História pela USP. Ele escreveu o livro Holocausto e Memória, também pela editora Contexto. Ele participou aqui da nossa minipédia, né, sobre o Holocausto. Um episódio muito rico de conteúdo, de informação, e claro, com menções aqui ao livro que ele escreveu, né? Rolando mais para baixo, a gente teve um episódio sobre o que é imperialismo, e nós recebemos nada mais, nada menos que o João Fábio Bertonha, professor de História da Universidade Estadual de Maringá, e autor do livro Imperialismo, lançado também pela editora Contexto. Esteve aqui conosco, participou aqui nesse episódio que ficou muito bacana. Inclusive você que está ouvindo, vá anotando aí para depois você ouvir, tá? A gente teve um episódio sobre raça, ciência e eugenia no Brasil e no mundo, em que a gente recebeu uma das principais pesquisadoras sobre o assunto, que é a Pietra de Yuan, mestre e doutora em História pela PUC, e professora de História dos Estados Unidos e da América Latina, lá no Bluegrass College. Ela escreveu um livro sobre o assunto, publicado pela editora Contexto, que também fez parte aqui das nossas produções. E queria fazer uma menção honrosa à querida Joyce Oliveira, nossa parceira de minipédias, que tem um tempinho que não aparece aqui no podcast, porque as minipédias elas pararam de ser produzidas, né? Então, fica aqui uma menção honrosa aqui à nossa querida Joyce. Fala, Kleber. Não pode esquecer também da minipédia Guerra Fria e Anticomunismo, com o Rafael Alberti, né? Que é mestre em História. O cara que idealizou, escreveu enfim, é um livro e é um podcast, tá? Um Espião Silenciado. Tá no seu agregador preferido de podcasts, ouça, e também tem um livro, compre, né? Pra
prestigiar aí o trabalho do Rafael. Bom, amigos, é isso. Vamos aqui para as nossas indicações. É o momento em que a gente faz essa curadoria gostosa de fim de episódio para os nossos ouvintes. Mas antes, vamos para uma curiosidade, Felipe? A última do ano? Bora! E aí depois eu vou te perguntar uma também, se não for a que você vai falar agora. Você conhece um compositor e cantor chamado Agenor de Oliveira? Já ouvi falar. Não vale pesquisar, não. Não tô pesquisando. É no seco. Tá? Agenor de Oliveira, ele... Enfim, é um carioca muito apreciado no Brasil inteiro. Torcedor do Fluminense, o mesmo time que eu torço, né? Graças a Deus. E que ele virou meio que um personagem fundamental para a história do clube e para a história da MPB. Ele é mais conhecido pelo apelido dele. O apelido dele é Cartola. Aí a pergunta é, você sabe por que o apelido dele era Cartola, Felipe Bonsantos? Porque ele usava chapéus de cartola? Chapéus? Não. Chapéus? Não sei. Não, ele não usava uma cartola. Mas algo parecido. O Cartola, ele era um homem preto da favela, periférico, e que, como muitos outros homens pretos, teve que trabalhar na construção civil como servente de obra. E desse trabalho que ele tinha todo santo dia, ele caía muito cimento na cabeça dele. Qual foi a estratégia para ele se sair desse cimento na cabeça? Foi usar chapéu coco. Não é uma cartola, é um chapéu coco, para se proteger do cimento. Aos poucos, a galera começou a apelidá-lo de Cartola, né? Porque eles achavam aquele chapéu coco muito extravagante e o associaram a uma cartola, aquela cartola clássica, grande e tal, que os burgueses utilizavam nos seus encontros, burgueses e nobres, né? Utilizavam em festas de gala, de muita pompa, né? E assim, usando seu chapéuzinho de coco, velhinho, bem puído, o Cartola, o Agenor de Oliveira, passou a se chamar Cartola, e até hoje ele é aí um deus da música popular brasileira. Sabia disso, Felipe? Não sabia. Gosto muito de algumas músicas de Cartola. Lembra meu falecido vô, senhor Brás Bonsanto. Agora mande a sua pergunta que você ia fazer. Qual é o nosso episódio mais ouvido e o mais compartilhado do ano, Pablo? Você já tem essa informação na retrospectiva lá do Spotify? O episódio mais ouvido foi um episódio recente da gente, que foi sobre o conflito de Israel e o Hamas. Esse foi o episódio mais ouvido aí que a gente teve esse ano. Oi? Agora, o mais compartilhado, eu não lembro. Quem é que lembra aqui da mesa? Temos aqui, ó, o episódio mais compartilhado. Eu tava com ele aberto aqui agora, voltei. A quem serve o novo ensino médio, programa número 195. Foi o mais compartilhado aí do ano nas redes sociais, com os amigos. Foi esse episódio. A quem serve o novo ensino médio. Que a gente quase encerrou falando sobre isso aqui também, né? Refletimos bastante aqui na retrospectiva. Já emenda aí, Felipe, então. Para quem Bora a gente lá. vai oferecer, quem serão os apoiadores para quem a gente vai oferecer essas indicações? As indicações dessa semana a gente vai oferecer para 2 apoiadores nossos, que são a Juliana Duarte e o Marco Paulo Figueiredo Tan. As indicações dessa semana vão especialmente para vocês e, mais uma vez, muito obrigado a vocês dois, Júlia e Marco, e a todos os apoiadores que não abandonaram a gente durante esse ano de 2023, têm estado com a gente durante algum tempo e vai continuar com a gente. A gente espera que vocês continuem conosco no ano de 2024. Mais uma vez, muito obrigado por acreditar no nosso trabalho. Bom, vou mandar minhas indicações aqui logo, que dessa vez, pela primeira vez, eu não escrevi as indicações no roteiro. A primeira delas é o seguinte: antes da gente começar a gravar, a gente estava falando aqui sobre... Na verdade, Kleber mencionou isso no início do episódio, né? Maceió está passando por um processo terrível de afundamento
fruto do extrativismo avassalador feito por uma empresa chamada Braskem de um componente aqui que tinha, na verdade, no subsolo maceioense, que era o salgema. Gerou uma cratera profunda, absurda, eles não colocaram nada no lugar e agora parte da cidade está cedendo, está afundando, né? E aí hoje um colega lá do Instituto Federal, ele compartilhou com a gente lá no grupo um documentário sobre esse assunto, que eu estou tentando aqui encontrar. Cadê o documentário? Meu Deus do céu. Pronto. Esse documentário está disponível no YouTube. Ele foi produzido em parceria, os diversos sindicatos aqui do estado, eles fizeram uma parceria e eles produziram um documentário chamado A Braskem Passou Por Aqui, a Catástrofe de Maceió. São vários sindicatos, né? O Sindicato dos Urbanitários de Alagoas, o Sindicato dos Servidores do Instituto Federal de Alagoas, o Sindicato dos Profissionais de Educação, dos Trabalhadores de Educação de Alagoas, enfim, diversos sindicatos se organizaram e produziram esse documentário, que é um documentário dirigido pelo Carlos Pronzato, e ele fala justamente sobre esse processo que está acontecendo aqui, né? Como a Braskem gerou essa catástrofe em Maceió. Está disponível no YouTube, tá? Se vocês quiserem assistir para entender melhor o que está rolando, fica aí a sugestão. Para nossa playlist, eu fiz a minha retrospectiva lá no Spotify e mostrou que tem as duas músicas mais ouvidas por mim foram Paisagem da Janela, do Lô Borges, lá do Clube da Esquina, e foi uma música da banda A Voar, que eu não tô lembrado aqui, eu tô sem o meu celular, que meu celular descarregou, mas fica a sugestão aí, tanto de Paisagem da Janela, quanto alguma música do duo A Voar, que é muito bom. São dois artistas negros, uma mulher e um homem, né, da nova geração da MPB brasileira, da música popular brasileira, na verdade da música preta brasileira. É um duo bem bacana, composto, pela Bruna Black e pelo JP. Vai a música, eu vou botar Comum, né? Uma das músicas do A Voar, Comum, que eu ouvi bastante também. Essas minhas indicações para nossa playlist. E aí, meus amigos, agora é com vocês. Bom, vou lá fazer as minhas então. Esse fim de semana, eu numa viagem outra, numa correria outra, eu acabei levando meu computador e consegui baixar uma série que estreou na Amazon Prime Video, que eu tava com muita vontade de assistir já há algum tempo, que foi roteirizada pelo magnífico Marcelo D2, que é Amar é para os Fortes. A série ela foi toda baseada no álbum do Marcelo D2, com o mesmo nome, Amar é para os Fortes, e conta a história de duas mães, que uma mora na favela da Maré, no Rio de Janeiro, e a outra saiu da favela da Maré e se casou com um policial e mora numa vila militar. A que mora na favela da Maré perde o filho vítima da violência policial, que é filho dessa mulher que saiu da Maré, um PM. E são duas mães negras com filhos negros. E começa a contar toda a violência policial ali a partir do primeiro episódio, toda a violência policial contra a população preta, como o preconceito, o racismo estrutural, ele está enraizado dentro da sociedade, como a sociedade coloca os pretos contra os pretos e debate o amor de mãe, debate a comunidade em si, debate a força da arte, debate a cultura da favela, como que ela é importante, como ela é resistência. Então, assim,
De longe, uma das melhores coisas que eu assisti no ano de 2023 foi essa série. Ela tem 8 episódios, se não me falha a memória, são 7, 8 episódios. É maravilhosa e assim, quem sabe um dia Marcelo D2 ouça esse episódio. Marcelo D2, por favor, promova uma segunda temporada. E tá muito lindo, tá? Vale bastante a pena, traz muitas reflexões pra gente aí a respeito do racismo no que a gente vive, né? Amar é para os Fortes, na Prime Video. E de música, eu vou indicar também uma música desse álbum, do Marcelo D2, do Amar é para os Fortes, chamada Resistência Cultural, que tem até um episódio dedicado a essa música, que fala a respeito da importância da arte, do desenvolvimento da arte dentro das comunidades. É muito boa essa música, é muito linda e traz essa reflexão pra gente. E também pensando na minha retrospectiva do Spotify, eu queria trazer uma música de um cantor, eu já indiquei essa música aqui uma vez e ela foi uma das minhas mais ouvidas, do cantor chamado Pedro Altério. É uma música chamada Tempo ao Tempo e ela fala exatamente sobre tudo na vida tem tempo, né? Tem tempo para descansar, tempo para trabalhar, tempo para refletir, tempo para acolher, tempo para se acolher, tempo de luta, tempo de choro, e fala sobre essas etapas que a gente tem na vida. E aí fica de reflexão e ficam aí as minhas indicações nesse episódio. Bem, as minhas indicações, eu vou indicar um livro que já serve para vocês ouvintes lerem aí nesse final de ano, nesse período de férias, para quem trabalha e vai ter um período aí de folga nesse final de ano, que é uma boa recomendação para você que gosta de Senhor dos Anéis. Você vai ter que ler inicialmente, para entender tudo ali que está ocorrendo nessa trilogia do Tolkien, o livro Silmarillion, que é a minha indicação. Que em Silmarillion há toda a construção e a criação do que é a Terra-média, com todos os seus seres, com todos os seus personagens, que muitos chegam até a Terra-média, que está presente em O Senhor dos Anéis. E é um livro que tem toda essa, digamos, gênese da obra do Tolkien. Vocês podem achar até meio estranho e meio complexo ali o início do livro, mas no decorrer das histórias você vai perceber o quanto é rica a construção de Tolkien dentro ali da Terra-média. Histórias como de Turin-Turamba, Beren-Lúthien, a Batalha das Mil Lágrimas, enfim, são muitas histórias que estão presentes em Silmarillion, que é um livro essencial para você entender aí, digamos, o mundo criado por Tolkien. E dentro das trilhas sonoras, eu vou pegar músicas que estão ali dentro das músicas que foram, digamos, as mais ouvidas por mim no ano que está aí terminando, 2023. Eu nem sabia, nem percebia que estava bem, digamos, ouvindo bastante o prog metal. E das duas músicas que eu vou indicar, uma delas é da banda Symphony X, que é a música Through the Looking Glass. Essa música, para quem não sabe, ela é baseada no conto Alice no País das Maravilhas. E a outra música é uma música de uma das principais bandas do prog metal, que é a da banda Dream Theater. E a música Metrópolis, parte 1, que está ali presente no primeiro álbum do Dream Theater. Estão aí as minhas indicações para vocês, para lerem e ouvirem aí nesse período de final de ano. Perfeito. Então chegamos ao final de mais uma gravação. E aí, meus amigos, abemos podcast? Abemos podcast. Abemos. Subiu a última fumaça branca do ano. Subiu a última fumaça branca do ano. E eu queria agradecer a você, mais uma vez a você que ouviu a gente até o final, que nos acompanha há tanto tempo. Olha só onde nós chegamos, né? Queria deixar aqui um abraço especial para você, tá? Que acompanha a gente, que tá aqui conosco e que, enfim, já é parte do historiante também, né?
Então a gente tem 3 cadeiras aqui, mas uma 4ª cadeira tá aí, que é a sua, que tá na nossa mesa redonda. É isso, né? Com esperança de que o ano que vem seja um ano ainda melhor, nós nos despedimos e no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3, tchau!